Bom dia, alunos das terceiras séries do CPMG Nivo das Neves. Aqui é a professora Esther, de Língua Portuguesa e Produção Textual. Nós vamos hoje ter uma aula de produção textual, continuando aí do ponto onde nós paramos na sala de aula. Então vamos aqui para a nossa aula. Nós vimos, durante as aulas, as formas de começar um texto. Trabalhamos as competências que são avaliadas e umas sugestões de como você pode começar o seu texto. Nós vamos seguir uma sequência assim, de partes, né? Vamos falar da introdução, do desenvolvimento, da conclusão do texto. Então você tem aí algumas opções de como começar um texto, lembrando que a introdução é uma parte muito interessante, importante do texto, onde você conquista o leitor para continuar lendo o seu texto. Então é interessante você escolher uma forma que seja chamativa, que prenda a atenção do leitor. Depois dessas 13 formas, nós estudaríamos aí a tese, que é a outra parte da introdução. Só que eu percebi uma certa dificuldade de alguns alunos de relacionar a forma como ele escolheu para começar a introdução com o tema que ele vai trabalhar. Então, nós vamos ver agora esse momento aí de ligação entre a citação inicial e o tema que você vai apresentar para o leitor. Então, é o gancho que você vai fazer. Isso vai te garantir pontos na quarta competência, que avalia a coesão do texto, os mecanismos linguísticos que você utiliza para fazer as ligações, exatamente isso. E também vai garantir pontos na terceira competência, que é a coerência do seu texto. Coesão e coerência estão aí ligadas. Então, nós vamos trabalhar essa parte de ligação da introdução apenas. Depois, mais na frente, nós vamos ver outros mecanismos que você pode utilizar também para a ligação. Nós já sabemos sobre a introdução que nós temos o objetivo de apresentar o tema e a tese na nossa introdução. O tema ele deve ser apresentado de forma clara e também ele deve ser contextualizado. Essa contextualização, porque a gente deve falar do tema, tratar do tema nos dias atuais e o que acontece no Brasil em relação a isso. E depois você deve mostrar o seu posicionamento. O seu posicionamento sobre esse assunto é a sua tese. E ela deve ser discutida e ela deve ser comprovada no decorrer do texto. Por isso o texto vai receber o nome de dissertativo argumentativo. Então, agora, para cumprir o primeiro objetivo, que é apresentar o tema, a gente escolhe uma forma que a gente considera interessante e a gente faz a ligação dessa forma de começar o texto com o tema. É o nosso assunto de hoje. Nós vamos começar trabalhando o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, que foi o tema do Enem 2017. Eu tenho algumas redações, nota 1000 desse ano aí, que eu considero muito boas e interessantes para mostrar aí os exemplos para vocês. Algumas nós já lemos em sala, só que agora nós vamos ler a introdução de forma bem mais detalhada, observando cada período que compõe ali uma introdução. Então, e eu quero ainda aqui, antes de mudar o slide, mostrar para vocês a importância de uma leitura com atenção quando o tema for proposto. Aqui é formação educacional de surdos. No Brasil, é parte da delimitação do tema. Eu vou falar de formação educacional não em outro lugar, mas no Brasil. E também desafios. Se você falar do assunto sem citar desafios, você corre o risco de tangenciar o tema. Você fala, isso é uma fuga parcial do tema. Então é necessário focar ali em desafios. Às vezes vem outra palavra, vem efeitos de alguma coisa. Então é muito importante você observar toda essa frase aí que é o tema da redação e falar exatamente o que está sendo pedido. Então em 2017 o tema foi esse. Vamos aqui a uma primeira redação. Eu quero falar agora, quando você escolher para a sua introdução, algo que seja relacionado à ficção. Você vai trabalhar com um filme, uma série, um poema, uma música, um livro, algo ficcional. Se você escolhe isso, geralmente é porque o filme trata do mesmo assunto que você vai tratar na sua redação, ou algo que você consiga relacionar. Então vamos ver aqui uma redação, nota 1000, em 2017, que começou fazendo alusão a algo ficcional. Então, nós começamos aqui. O texto é da Thaís Fonseca. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Até aqui,
o leitor não sabe sobre o assunto que vai ser tratado. Ela escolheu uma história da mitologia, fez um breve relato dessa história, uma breve narração, vocês estão vendo que foi de forma resumida. Agora tem que apresentar ainda o assunto não foi apresentado. E esse assunto agora vai ser apresentado sendo relacionado a essa história que a aluna escolheu. Odiernamente, que significa hoje em dia, então ela vai trazer o tema para os dias atuais, isso também é importante. Esse mito, então ela está relacionando ao assunto anterior, assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Aqui nós ficamos sabendo qual será o assunto tratado. Luta cotidiana dos deficientes auditivos, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Então ela escolheu a história da mitologia e relacionou essa história com o tema. Aí só que no final, depois dessa parte de vermelho, que ficou claro sobre o assunto que ela vai tratar. Na sequência ela vai apresentar a tese. Então você escolhe uma música, escolhe um poema, a forma que você escolher, você tem que relacionar isso na sequência ao tema que você vai trabalhar na sua redação. Então, se você vai ter em mente assim, escolheu esse tipo de introdução, você vai trabalhar com ficção e realidade. Depois que eu mostrei na ficção como é o problema, eu vou trazer para a realidade. Se você escolheu, por exemplo, nós vamos falar sobre bullying. Você escolhe um filme ou uma série que trata do assunto bullying. Então, isso foi na ficção, funcionou dessa forma. Como vai ser na realidade? Então, você traz o assunto agora para a realidade. E ainda você vai ter um outro aspecto que você vai observar. Você pode trabalhar com a ficção e realidade no sentido de ser semelhante, existe uma semelhança entre as duas, ou opostos. Oposição. No filme foi trabalhado o assunto que eu vou trabalhar, só que de uma forma oposta com o que nós vemos na realidade hoje. Então você tem também essas duas vertentes aí que você pode escolher trabalhar e que tem que ficar claro para você e para o seu leitor. Vou mostrar aqui agora um texto em que faltou essa ligação, para você ver onde é que eu quero chegar, para que você perceba a importância da necessidade desse momento de gancho entre a citação e o tema. Consoante ao poema de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É uma forma interessante esse poema, porque é fácil de relacionar algum assunto a esse poema. Essa pedra no caminho, dita por Carlos Drummond de Andrade, pode ser qualquer situação, problema que você for discutir, só que aí você tem que fazer essa relação. Na sequência aqui, odiernamente, os brasileiros sofrem as consequências dos impactos dos desastres ambientais, e aí vai continuar com a tese, e a citação lá da pedra ficou solta. Seria, essa pedra no meio do caminho para os brasileiros seria as consequências dos impactos dos desastres ambientais. Só que não foi colocado dessa forma, de maneira clara, fica para o leitor deduzir, o que nós não podemos fazer. Então aqui faltou, na hora da citação aqui faltou um pouco ela esclarecer melhor sobre o poema e fazer essa ligação. Então ela teria que ter dito aqui que a pedra dita por Carlos Drummond de Andrade para os brasileiros seria essas consequências dos impactos ambientais. Então é necessário estabelecer a ligação. Ficou solto e o leitor é que vai deduzir. Alguns exemplos aqui de expressões de ligação que você pode usar para estabelecer o gancho. Nesse caso aqui, essas expressões quando você escolher algo relacionado à ficção. Então você terminou de citar algo da ficção, você vai continuar. Na realidade, observa-se que, ou de forma semelhante, na realidade, de forma análoga, análogo é sinônimo de semelhante. Ou de forma diferente, se for oposto, né, na realidade, em oposição ao livro, na realidade, e aí você continua. Mais algumas expressões ainda. Fora da ficção, é fato que, ou observa-se que, não distante da ficção, nos dias atuais, tal obra fictícia diverge da realidade, uma vez que, entretanto, apesar de se tratar de ficção, o livro, ou o filme, a série, parece tratar da realidade do século XXI, uma vez que, embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, então, dessa forma, o autor do texto traz o assunto para a realidade. Quando ele coloca aqui atual contexto brasileiro, traz também já delimitando aí o local, a delimitação espacial do assunto que vai ser tratado. E aí, dessa forma, você apresenta através de algo ficcional e estabelece essa ligação, esse gancho com o tema que você vai trabalhar.
Caso a sua introdução seja uma alusão histórica, você escolhe um determinado momento da história aí, Revolução Industrial, o Iluminismo, Brasil Colônia, algum período aí que você queira introduzir o seu texto. Então você também vai ter que estabelecer essa relação com o tema. Essa relação agora, ao invés de ficção e realidade, vai ser passado-presente. No passado foi assim, hoje é assim. Então você vai ter que estabelecer essa relação. E também você pode escolher trabalhar um passado semelhante com os dias atuais ou um passado oposto. No passado era tudo diferente. Então você vai escolher se é semelhante ou se é oposto. E isso vai ficar claro aí para o seu leitor. Então vamos aqui para uma outra redação nota 1000. Da Beatriz Albino dessa vez. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, com a construção das escolas e universidades. Também na época foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Aqui ela até já apresentou o assunto, mas ela falou disso no passado. Agora vamos para o gancho, para a ligação. Vamos trazer isso para a realidade agora. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, então ela já trouxe o assunto para a atualidade, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda. Quando ela usou entretanto, que é a conjunção adversativa, ela já mostra que vai trabalhar uma realidade oposta a essa que ela mostrou no passado, em que se construiu escolas voltadas aí para a inclusão social. Então, relacionou dessa forma aqui. Então, na sequência aqui, ela vai apresentar a tese. Então, apresentou a alusão histórica, trouxe para a realidade, para a atualidade, de forma brilhante. É isso que vocês têm que conseguir fazer no texto de vocês. Outro exemplo, aqui não é sobre surdos, é sobre intolerância religiosa, que também foi tema do Enem. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. O assunto já foi apresentado, nesse momento o leitor já sabe que vai ser falado sobre intolerância religiosa, mas agora ela vai trazer vai relacionar essa citação trazendo o assunto para o presente. Apesar de o Brasil ser um país laico, então aqui já fez já trouxe o assunto para o Brasil, tem-se atualmente indicando que agora a discussão vai tratar do assunto na atualidade. Um contexto análogo. Análogo é semelhante. Então agora aqui não é passado oposto, é passado semelhante. Um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Então, ela trouxe um momento da história, Idade Média, Inquisição, e trouxe depois o mesmo assunto para o Brasil e para a atualidade. Então, ela usou aqui tem-se atualmente, que são as expressões que ela utilizou para fazer a ligação, um contexto análogo, um contexto semelhante a essa situação. Então, essa parte aqui, atualmente, um contexto análogo, é exatamente a expressão que liga a citação, a alusão histórica ao contexto atual. Mais alguns exemplos aqui para vocês de expressões que vocês podem usar. Então, citou algum momento passado da história? Na atualidade ou nos dias atuais, de maneira semelhante no século XXI, na atual conjuntura, que é na atual situação, de uma forma mais culta, odiernamente, lembrando que você deve evitar começar o texto com odiernamente. Essa palavra que significa hoje em dia, nos dias atuais, você usa se você falou do passado. Então agora você usa para relacionar aí ao presente. No contexto atual, e aí você vai trazer ou a semelhança que o contexto atual tem com o passado ou a oposição. E aí, o seu texto você vai conseguir amarrar, ligar, estabelecer esses ganchos aí necessários para apresentar o assunto para o seu leitor. Se você escolher citação para começar a sua introdução, você pode citar filósofos, psicólogos, alguém que tem uma citação impactante que você queira colocar no seu texto. Então, é necessário estabelecer, então, a ligação dessa citação com o texto. Isso vai ser necessário também no desenvolvimento. Muitos gostam de utilizar citações como argumentos, e aí é necessário também estabelecer a ligação entre essa citação com o desenvolvimento do seu texto, para que a citação não fique solta. Geralmente as citações são genéricas, elas podem ser usadas para falar de vários assuntos, então esse momento em que você vai relacionar a citação ao assunto que você está tratando é de fundamental importância para o seu texto, porque senão a citação também ela perde um pouco do efeito se ela ficar solta dentro do seu texto.
Vamos aqui a um exemplo. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Uma citação bastante genérica que ela pode usar para falar de qualquer assunto. Só que aqui ela ainda não deixou claro qual assunto que vai ser tratado. Então, nesse momento agora, ela deve relacionar. No entanto, se ela começou com conjunção adversativa, eu já sei que ela vai mostrar uma situação oposta à da citação. No entanto, percebe-se que no Brasil, está contextualizando, os deficientes auditivos, apresentando o tema, compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação. Se a citação de São Tomás de Aquino diz que todos têm a mesma importância, direitos e deveres, ela está mostrando uma situação oposta, em que os deficientes auditivos não são tratados considerando esse direito. Então, ela usou uma citação que traz uma situação oposta que ela vai tratar e fez a ligação também de forma brilhante. Então, não ficou solta. Se terminar a citação aqui e não fizer a ligação com o tema, a citação fica solta, certo? É isso que nós temos que conseguir fazer. Um outro exemplo, o filósofo italiano Norberto afirma que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Terminou a citação. A dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem. Nessa lógica, na lógica do filósofo, é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos. É uma citação oposta à que ela usou como citação ali. Mas também ela colocou de forma brilhante. Nessa lógica é notável que essa expressão que está em destaque aí é a expressão de ligação da citação ao assunto que ela vai trabalhar. Então não ficou solto, ficou bem ligado. É isso que vocês vão treinar agora para fazer. Então algumas expressões que servem para você ligar citações. Então você termina de citar a fala de alguém, você citou, por exemplo, Aristóteles diz: o homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. Visto isso, é possível mencionar que, sob esse viés, pode-se dizer, nessa perspectiva, convém salientar, nesse sentido, é perceptível que, seguindo esse raciocínio factual, evidencia-se assim que. Então, são opções que você tem para continuar depois de uma citação. E também você pode mesclar isso aqui, você pode colocar sob esse viés, convém salientar. Então você vai, terminou a citação, você estabelece um gancho, uma ligação entre essa citação e o que você vai dizer na sequência. E você vai ter bastante opções aí então. Eu gostaria de dizer para vocês que se vocês quiserem treinar, fazer um parágrafo de introdução e me mandar também, eu posso corrigir para vocês e a gente fazer alguns ajustes que forem necessários. Então, por hoje era isso. Fiquem com Deus e até a próxima.